Oi, crianças amadas de Tia Ednaldo do terceiro ano. Bom dia! Hoje, terça-feira, 29 de setembro de 2020. Para dar continuidade na nossa aula de ciências, nós vamos estudar como os animais se alimentam. Assim como nós, seres humanos, necessitamos de alimento para sobreviver, os animais também precisam, Para se manter vivo, crescer e se desenvolver, os seres vivos precisam de nutrientes de energia. Na verdade, as plantas, elas produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. Mas isso não ocorre com os animais. Eles precisam se alimentar de outros seres vivos para conseguir os nutrientes e a energia de que precisam para sobreviver e se desenvolver. E esses animais, eles podem ser classificados quanto ao tipo de alimento que eles ingerem. Na Terra, apresenta uma grande diversidade desses animais, não é verdade? E cada um tem as suas características, E geralmente os animais, eles se classificam de acordo com as suas características, Eles se classificam de acordo com as suas características. Quanto à classificação, à alimentação, os animais, ele pode se classificar de acordo com a sua alimentação. Animais herbívoros, animais carnívoros e animais onívoros. Como é que nós podemos classificar os animais herbívoros? Animais herbívoros são aqueles animais que se alimentam somente de plantas. Animais carnívoros, aqueles animais que se alimentam somente de outros animais. Eles se alimentam somente de outros animais, os animais carnívoros. Já os animais onívoros, eles se alimentam tanto de plantas como também de outros animais. Vamos entender mais um pouco sobre esse assunto. Olá, amiguinhos! O leão é um animal carnívoro, o que quer dizer que ele come apenas carne. O coelho é um animal herbívoro, isso quer dizer que ele se alimenta de plantas, folhas, frutas, verduras e legumes. Os pássaros são, na maioria, onívoros, o que significa que eles comem pequenos insetos ou pequenos animais, frutas e grãos. Que animal é onívoro? O passarinho, muito bem! Que animal é carnívoro? O leão é carnívoro. Que animal é herbívoro? O coelho é herbívoro. O leão é carnívoro. O que ele come? Carne. Muito bom. O leão come carne. O passarinho é onívoro. O que ele come? Insetos e grãos. Muito bom. O coelho é herbívoro. O que ele come? Cenoura! Parabéns! Os coelhos são herbívoros. Vamos ver outros exemplos de herbívoros? Girafa, panda, cavalo. Nós vimos hoje que os leões são carnívoros. Vamos ver outros carnívoros: hiena, tubarão, jacaré. Os onívoros comem carne e frutas, verduras e grãos. Muitos pássaros são onívoros. Os ursos também são onívoros, porque eles comem tanto vegetais como carne.
Muito bem. Deu para entender um pouquinho sobre o vídeo, né? Tia Ednalda vai reforçar de novo. Animal herbívoro, o animal que se alimenta somente de plantas, é o animal herbívoro. Por exemplo, a capivara é um exemplo de animal herbívoro, porque ela se alimenta de capim, de gramas e de ervas. Os onívoros, os animais onívoros, o animal que se alimenta tanto de plantas como também de outros animais. Ele se alimenta de plantas e também de outros animais, que é classificado como animal onívoro. Exemplo, o macaco prego é um exemplo de animal onívoro. Ele se alimenta de frutos, folhas, galhos, pequenos insetos e ovos. E o animal carnívoro, o animal que se alimenta somente de outros animais, é chamado de animal carnívoro, porque ele só se alimenta de outros animais. Exemplo, o jacaré do Pantanal é o exemplo de um animal carnívoro. Ele se alimenta de peixe e de outros animais aquáticos, como os caranguejos. Nós vamos ver também sobre a respiração dos animais. Esse conteúdo bem aqui da respiração dos animais não tem no livro usado, tá certo, meus amores? Vamos ver como é que esses animais, eles respiram. Assim como as plantas, os animais também respiram. O gás oxigênio é essencial para a maioria desses seres vivos, pois ele participa do processo de obtenção de energia, que ocorre nas células. Durante esse processo, a célula consome o gás oxigênio e produz gás carbônico, que é liberado para o ambiente. E também nós podemos observar alguns tipos de respiração aqui. Vamos ver. Alguns animais como besouro, formiga, abelha, mosca e borboleta realizam respiração traqueia. No corpo desses animais existe um sistema de tubos e as traqueias que apresentam pequenos orifícios que se abrem na superfície do corpo do animal. E por onde o ar atmosférico entra no interior do corpo do animal, o gás oxigênio é absorvido pelo sangue, o gás carbônico passa do sangue para as traqueias, sendo eliminado para o ambiente. A maioria dos peixes, eles realizam a respiração branquial. Nesse tipo de respiração, a água entra pela boca e passa por uma estrutura chamada branquias, onde o gás oxigênio observado pelo sangue é absorvido pelo sangue e transportado pelo corpo do animal. Por meio das branquias, o gás carbônico presente no sangue é eliminado na água. Que os peixes, eles respiram o quê? Dentro da água, né? Alguns animais, como cachorro, gatos, cavalos, realizam a respiração pulmonar, igual a nossa dos seres humanos, né? Que nós, humanos, nós respiramos o quê? A nossa respiração é pulmonar. Nesse tipo de respiração, o ar entra nos pulmões durante a respiração. No interior dos pulmões, o gás oxigênio passa para o sangue, de onde é distribuído às demais células do corpo. O gás carbônico presente no sangue é eliminado para o ambiente pelos pulmões durante a expiração. Alguns animais, como as minhocas e as sanguessugas, realizam a respiração cutânea. Nesse tipo de respiração, o gás oxigênio é absorvido no ambiente por meio do revestimento do corpo. Passando para o sangue, o gás carbônico presente no sangue é eliminado para o ambiente, para a superfície do corpo. Agora, nós vamos ver os animais, quando é que um animal ele é classificado quando vertebrados e invertebrado. A classificação quanto à presença ou ausência da coluna vertebral. Animais invertebrados são aqueles animais que não possuem coluna vertebral. Eles não possuem ossos, né? Os vertebrados são animais que possuem coluna vertebral. Lembrando que a tia Ednalda está explicando essa parte do conteúdo porque tem no livro, quem tem livro usado. Já quem tem livro novo não tem, né? Essa classificação quanto à presença ou ausência da coluna vertebral. Vamos observar. Quando é que o animal ele é vertebrado e invertebrado. Muitos animais possuem um conjunto de ossos que formam o esqueleto.
Alguns desses ossos formam a coluna vertebral, que não é observada em todos os animais. Os ossos do esqueleto, incluindo os da coluna vertebral, ajudam a movimentar, sustentar e proteger o corpo. O ser humano, as aves, as cobras, os sapos e os peixes são exemplos de animais que possuem coluna vertebrada, né? Os animais que possuem coluna vertebral são chamados o quê? De vertebrados, porque eles têm essa coluna de ossos aqui, né, gente? Animais vertebrados são animais que têm ossos. Aqui é o esqueleto de um gato e aqui é o esqueleto de uma ave, ó, tá vendo? Eles têm uma coluna de ossos. Alguns animais vertebrados, eles podem ser divididos em diferentes grupos a seguir. Ó, o grupo dos anfíbios, ó, os peixes. Os peixes são animais que vivem em ambientes aquáticos, locomovendo-se com o auxílio das nadadeiras distribuído pelo corpo. Geralmente tem o corpo revestido por escamas. Os peixes se desenvolvem em ovos fora do corpo da fêmea. Alguns exemplos de peixes são dourados, o tubarão e a arraia. Os anfíbios. Os anfíbios são animais que podem viver em ambientes aquáticos e terrestres. Eles possuem pele lisa e úmidas e pernas adaptadas para saltar, caminhar ou nadar. A maioria dos anfíbios se desenvolve em ovos fora do corpo da fêmea. Como exemplos de anfíbios, podemos citar as pererecas, os sapos e as rãs. É um exemplo de um animal anfíbio, né? São as pererecas, os sapos e as rãs. As aves possuem o corpo coberto de quê? De penas, possuem asas e a maioria delas voa. Algumas delas apenas caminham, como os pinguins, as avestruzes e as emas. As aves se desenvolvem no interior dos ovos, que ficam fora do corpo da fêmea. Como exemplo de aves, podemos citar a arara canindé, o beija-flor e o pardal. Os répteis. Os répteis são animais que possuem corpo coberto de escamas, placas ou carapaças. Alguns se movimentam andando, outros correndo e alguns por meio de movimentos laterais do corpo, como as cobras. A maioria dos répteis se desenvolvem em ovos fora do corpo da fêmea. Como exemplos de répteis, podemos citar as cobras, os lagartos e as tartarugas. E os mamíferos? Os mamíferos possuem o corpo coberto por pelos. Estes animais se alimentam de leite materno até certo tempo após o nascimento. A maioria se desenvolve até o nascimento no interior das fêmeas, em um órgão chamado útero. Como exemplos de mamíferos, podemos citar lobo-guará, o elefante e o gorila. Alguns animais não apresentam coluna vertebral. Esses animais são chamados de quê? De invertebrados, como a tia Edinalda falou. Os animais invertebrados são aqueles animais que não possuem coluna vertebrada, eles não possuem ossos. Os animais vertebrados são aqueles animais que possuem uma coluna vertebrada, eles têm ossos. Aqui são alguns exemplos de animais invertebrados, que é o quê? Minhoca. A minhoca, ela não tem a coluna vertebral. Aranha, esponja do mar, estrela do mar, caranguejo e borboleta. Esses animais, eles são exemplos de animais invertebrados. Por quê? Porque eles não possuem uma coluna vertebral. Eles não têm ossos. Fim da nossa aula e até amanhã, meus amores.